nossa unidade de estudo, vamos entender um pouco mais sobre PVA. Qual o conceito de PVA? Você sabe? Então, preste muita atenção, pois para responder essa e outras questões, nós vamos contar com a didática do professor Edivaldo Nilo. Bons estudos para você! Vamos nessa! Primeira unidade de ensino sobre o PVA. Mas antes de falar sobre o PVA propriamente dito, vamos terminar algumas questões do imposto de transmissão causa-mortes, que ficaram pendentes na unidade passada. Veja, delegado de polícia aí do Rio Grande do Norte deve ser calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. O ITCMD, correto. Não incide sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, correto. Não é exigível antes da homologação do cálculo do valor devido, correto também conforme jurisprudência do STF. É legítima sua incidência no inventário por morte presumida, correto também o enunciado. No mesmo concurso, verifique outro enunciado. É vedada a atualização do seu valor por índice de correção estadual. Falso. É permitido, desde que esse índice de correção estadual seja estabelecido em lei e desde que esse índice de correção estadual não seja superior ao índice de correção federal. Então, verifique aqui comigo que é proibida a atualização de seu valor por índice de correção estadual? Falso. É permitida. Agora, lembre também que o índice de correção estadual tem que ser estabelecido em lei estadual e esse índice de correção não pode ser superior ao índice de correção federal. Então, é falso porque é permitido. Ok? Veja aí questão bem recente, né, da ESAF 2012, sobre o imposto de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos de competência dos Estados e do Distrito Federal, assinale a opção incorreta. Sua incidência é legítima no caso de inventário por morte presumida. É legítima, você viu aí, nesse caso de sucessão provisória. Não incide sobre honorários do advogado contratado pelo inventariante com a homologação do juiz, do magistrado, correto também a letra B, mas ele quer a incorreta. Sua existência não obsta que se utilize o valor do Montemor como base de cálculo da taxa judiciária. É esta que você tem que marcar. Porque se as taxas não podem ter base de cálculo própria dos impostos, a existência do ITCMD obsta sim, ou seja, proíbe que se utilize o valor do Montemor como base de cálculo da taxa judiciária. Porque assim haveria uma identidade integral entre uma base de cálculo de uma taxa e de um imposto. Então, esta é incorreta. Por quê? Porque obsta. Então, marque letra C. Não é exigível antes da homologação do cálculo do valor do bem transmitido. Verdade, a exigibilidade com a homologação do cálculo. Não confunda a exigibilidade com a existência. É calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Verdade também. Letra D e é verdade, ficamos com letra C, falsa. Veja aí, no concurso de procurador de Pernambuco. O ITCMD é imposto de natureza pessoal, em razão do que a legislação pernambucana estabeleceu validamente a progressividade do tributo, observando-se o princípio da capacidade contributiva. Veja primeiro que o ITCMD é de natureza real. Veja também que hoje, os impostos de natureza real não permitem a tributação progressiva, salvo se estiver previsto no texto constitucional. A tributação do ITCMD progressiva não está previsto no texto constitucional. Então, o entendimento ainda tradicional do STF é que não é permitida a progressividade. Mas chama a sua atenção que esse entendimento tende a mudar no que concerne ao ITCMD. O Supremo Tribunal Federal atualmente está avaliando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleceu uma alíquota progressiva do ITCMD. E a tendência é de se aceitar a constitucionalidade dessa norma. Já tem 4 votos favoráveis à constitucionalidade da progressividade do ITCMD, superando esse entendimento tradicional de que sempre tem que estar expresso se o imposto é de natureza real. Mas foi pedido vista e
ainda não voltou a julgamento. Dito isso, pessoal, vamos para o nosso querido IPVA. O IPVA é o imposto sobre propriedade de veículo automotor. É um imposto que foi criado em 1985. Na verdade, a emenda constitucional à Constituição de 67 e 69 estabeleceu que os estados e o Distrito Federal poderiam cobrar um imposto sobre propriedade de veículo automotor. Lembro a vocês que, em razão dessa emenda à Constituição em 85, ou seja, uma emenda à Constituição antiga, 67 e 69, os estados, os 26 estados-membros e o Distrito Federal, por conseguinte, instituíram o IPVA por meio de lei ordinária. E aí vem o primeiro questionamento. É possível a criação do IPVA sem norma geral de direito tributário? É possível, sim. Veja que o CTN é de 1966 e não tratou do IPVA. E até hoje não temos uma lei complementar que discipline as normas gerais de direito tributário sobre IPVA. Isso obsta que o Estado e o Distrito Federal cobre esse tributo, que institua, que crie esse tributo por meio de lei ordinária? Não. Não obsta. Por quê? Porque aqui utilizamos o artigo 24 da Constituição, que no seu parágrafo 2º, 3º e 4º estabelece as hipóteses de preenchimento de normas gerais de direito. Veja que, no caso de omissão por parte da União, pode o Estado legislar, preenchendo essa lacuna normativa, até que a União venha a legislar sobre norma geral. Se a União ainda não legislou sobre norma geral, pode ser preenchido esse espaço por meio de lei ordinária. Agora, se no futuro for criada essa lei complementar de normas gerais de direito tributário sobre o IPVA, que ainda não existe, as legislações estaduais e a legislação do Distrito Federal deve observar essa norma geral de direito tributário. Mas ainda não existe esta norma. Então, veja, existe hoje norma geral de direito tributário sobre IPVA? A resposta é não. Isso impede a instituição do tributo por meio de lei ordinária? Não impede. Os estados e o Distrito Federal criam normalmente por meio de lei ordinária esse tributo, e mesmo não existindo, mesmo diante da inexistência de norma geral. Por quê? Porque há um preenchimento aí dessa lacuna para fim de atender às suas peculiaridades. Ok? Outro ponto, a respeito da alíquota. A alíquota do IPVA é disciplinada no texto constitucional. Veja que o IPVA tem fundamento na Constituição, no artigo 156, inciso 3, e também no artigo 156, parágrafo 6º do texto constitucional. E lá diz, né, que o IPVA de competência estadual e o IPVA de competência do Distrito Federal, ele vai ter a sua alíquota mínima disciplinada por meio de resolução do Senado Federal. Isso é uma norma que foi implementada, que foi introduzida no texto constitucional a partir da emenda 42. Aí você me pergunta, existe essa alíquota mínima do IPVA? Essa alíquota mínima visa o quê? Visa evitar um conflito de competência entre os estados, visa evitar a guerra fiscal entre os estados e o Distrito Federal, estabelecendo uma alíquota mínima de IPVA em todo o território nacional. Mas ainda não há resolução do Senado Federal estabelecendo esta alíquota mínima. Por outro lado, é importante você saber que pode existir diferenciação de alíquota do IPVA em razão do tipo e da utilização do veículo. Isto é, se o carro é um carro de transporte
rodoviário, se é um carro de transporte escolar, se é um carro esportivo, pode haver diferenciação de alíquota, ou seja, cobrar menos daquele tipo de transporte que seja de uso público. Da mesma forma, é possível se cobrar, se fazendo distinção em razão do tipo de combustível do veículo. Ou seja, se utilizarmos combustível que esteja de acordo com o meio ambiente, ou seja, um combustível renovável, de acordo com o meio ambiente, que preserve o meio ambiente sustentável, é possível também uma diferenciação de alíquota, ou seja, favorecendo o meio ambiente, se cobrando menos de PVA, para que ocorra um método de indução tributária e o proprietário, aquele que vai adquirir o veículo, opte por um veículo mais sustentável. Então veja que a Constituição permitiu a diferenciação de alíquota em razão do tipo e do uso. Então veja, a Constituição aqui, isso é importante você entender, não diferenciou, não distinguiu se o carro é nacional ou importado, não. Carro nacional e importado tem que ter a mesma alíquota de IPVA. Agora, o que ela distinguiu foi o tipo e o uso. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se cobrar uma alíquota, o carro é igual, é o mesmo carro, e é um carro vindo do exterior, e é um carro nacional, e tiver alíquota diferente, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma inconstitucionalidade. Por que vai ocorrer uma inconstitucionalidade? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, está-se-ia criando um adicional de alíquota de PVA. Então, eles não podem ter alíquotas diferentes em razão de um ser importado e um veículo ser nacional. Agora, ele pode ter, em razão de diferenciação de combustível, em razão do uso, se ele é utilizado apenas por esporte, se ele é utilizado apenas para passeio, daqueles que são utilizados para transporte público, tendo uma alíquota menor. Daqueles que são utilizados para transporte de cargas, pode ter uma alíquota menor do IPVA. O que não pode é distinguir em razão de ser nacional e de ser o veículo importado, porque assim estaria se criando um adicional de alíquota para o carro importado, claro, aqui no caso do IPVA, não previsto no texto constitucional. Ademais, você tem que entender que o IPVA deve observar a anterioridade. O IPVA deve observar a anterioridade anual e nonagesimal. Salvo no caso de alteração de base de cálculo. No caso de alteração de base de cálculo, não é necessário observar a anterioridade nonagesimal. Veja que a alteração de base de cálculo deve observar anual, só não deve observar o prazo de noventena. Ok? Nos vemos em breve. Você está inscrito para algum concurso? Lembre-se que aqui na nossa página você poderá acessar uma agenda de concursos e ficar por dentro de todas as novidades de concursos previstos. Confira!